Pergunto se há alguma questão a apresentar por parte dos participantes, por parte da plateia, chamemos assim. A primeira pergunta é de Cláudio de Castro e vamos já ouvir. Por favor. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos a ouvir muito bem. Então, antes de mais nada, a minha honra e gratidão de participar e escutar tão sábias e cultas palestras e painéis com tão renomados professores. A minha questão é mais contemporânea, no sentido de que, na minha modesta visão, essa democracia de fachada, que é a democracia ocidental, transformou o mundo numa grande miséria de valores, inclusive quanto à autorização, por exemplo, da população para entrar em guerras, para distribuir a riqueza que está mais concentrada do que nunca, né? Mas, assim, rapidamente, eu creio que a grande ameaça da democracia hoje são as redes sociais. As redes sociais, elas dão um aspecto falso de democracia e elas são eminentemente privadas. E se sabe, né, por várias suspeitas aí já muito consolidadas, que vários processos, entre aspas, democráticos no mundo foram fraudados com o auxílio das redes sociais, né? Aquele plebiscito na Itália, a eleição em Mianmar, a eleição do Trump nos Estados Unidos, a eleição de Bolsonaro no Brasil, a saída do Reino Unido da União Europeia no Brexit, por aquela empresa Analytics, né, britânica Analytics. Então, esse contexto teórico, acadêmico, eu creio que tem que ser atualizado nesse mundo moderno, em que a democracia, mesmo essa democracia, a meu ver, de fachada, está ameaçada pelas redes sociais. Quer dizer, as fake news, todo esse mundo digital deixou a ciência e a democracia nas cordas. É essa a minha observação. Muito obrigado. Obrigado, o colóquio. Se me permitem, eu daria a palavra ao primeiro orador, caso tenha algum comentário a fazer, seguindo-se a palavra do Sr. Professor Cardoso Rosas, se algum comentário tem a fazer. Sr. Professor João Carlos Espada, algum comentário? Professor, muito obrigado. Bom, eu posso fazer um breve comentário. Eu gostava depois de fazer alguns comentários sobre a intervenção do meu querido amigo e colega professor João Rosas. Mas terá ocasião, terá ocasião. Temos que fazer mais à frente, é isso? É só dar prioridade à plateia, Sr. Professor, se me permite. Bom, mas em relação a esta questão, eu gostava de levantar duas perguntas à pergunta que foi feita. A primeira, desde logo, porquê a democracia de fachada ocidental? Qual é a ideia da democracia de fachada e qual é a diferença entre democracia de fachada e democracia efetiva? Eu não sei de que é que estamos a falar quando usamos a expressão democracia de fachada. Se por democracia de fachada o autor entende uma democracia que produz resultados eleitorais com quais ele não concorda, então eu gostaria de lhe dizer que essa é uma democracia efetiva. Numa democracia efetiva, a questão principal é que temos que estar preparados para perder as eleições e para aceitar a eleição de uma maioria com a qual estamos em desacordo. Se todas as maiorias que fossem eleitas em democracia nós concordássemos com elas, aí é que eu ficaria muito skeptical, muito cético acerca de se estávamos em democracia. Portanto, a pergunta inicial é, de fachada, porquê? Sr. Professor João Carlos Espada, outra particularidade deste estar em colóquio é que a plateia pode dialogar porque estamos todos a coberto de uma mensagem fantástica do Sr. General Ramalhianes, que é convidar a um diálogo tão sereno quando frontal. Por isso, certamente, o Sr. Cláudio de Castro poderá responder ao Sr. Professor João Carlos Espada e depois continuaremos a ouvir o Sr. Professor João Carlos Espada. Muito obrigado, Cláudio de Castro. Mas posso só acrescentar uma coisa sobre esta questão da fachada. É que esta expressão, democracia de fachada, faz-me lembrar a citação que, aliás, muito oportunamente o professor João Rosas usou, de Jean-Jacques Rousseau, acerca da democracia de fachada inglesa. Não sei se ele usou a expressão fachada, mas a ideia é essa, de que é uma democracia puramente formal,
Aliás, essa citação de Rousseau foi depois retomada mais tarde por Vladimir Lenin, a propósito da Revolução Soviética e a propósito da condenação de todas as democracias burguesas ou capitalistas que eram falsas democracias, eram democracias de fachada. E basicamente porquê? Porque, como disse Rousseau, o momento da única liberdade que tinham era quando votavam, mas depois votavam para serem oprimidos a seguir. É um pouco essa a ideia de Rousseau e é exatamente essa a ideia que Lenin retoma. Portanto, só gostava de recordar que há esta tradição no entendimento de democracia de fachada. Não estou a dizer que seja o entendimento do nosso colega que fez a pergunta, mas gostava de recordar. Muito obrigado. Cláudio de Castro, pode responder ou não? Em que sentido é que o senhor usou a expressão democracia de fachada para depois ouvirmos com muito proveito os senhores professores João Carlos Espada e Cardoso Rosas? Tá bom. O meu referencial é a democracia suíça, no sentido que eu entendo que essa democracia ocidental, meramente episódica eleitoral, não reveste o povo de empoderamento. Por quê? Porque o povo vota nas eleições como uma isca. Aqui no Brasil, por exemplo, não há nenhuma fidelidade partidária e em outros países também não, né? E o que acontece é que o mero rito eleitoral eu considero uma democracia de fachada se nós tomarmos como modelo a democracia da Confederação Helvética. Desculpe, faltou talvez essa... Porque no meu referencial, a democracia hoje real é essa da Confederação Helvética, que, por acaso, foi de inspiração da Revolução Francesa, aqueles primeiros revolucionários franceses, né? E depois a França caiu nas mãos de Napoleão e virou aquele chapéu virado lá, né? Que é uma volta a uma espécie de monarquia napoleônica. Mas eu me refiro a esse termo, não o referencial de Lenin, mas um referencial que eu construí, aliás, na minha tese de doutorado. Me desculpe, Muito obrigado. Muito obrigado. Ouçamos o Sr. Professor João Carlos Espada e o Sr. Professor Cardoso Rosas sobre, agora, a pergunta inicial com este esclarecimento do senhor professor. Peço desculpa. Talvez agora o professor Cardoso Rosas queira talvez ter a palavra. Antes eu já falei, não é? Obrigado. Muito obrigado. Digamos que há, obviamente, em grande parte, eu concordo com aquilo que disse o professor João Carlos Espada, quer dizer, temos que ver exatamente o que é que significa isso da democracia de fachada, não é? Porque a democracia realmente implica um conjunto de formalidades, mas é mesmo assim. Quer dizer, é bom que elas existam e que sejam respeitadas enquanto tal. E essas formalidades em si não significam que se trate de uma fachada, se essas formalidades forem devidamente respeitadas. Mas é claro que o exercício da democracia, mesmo da democracia moderna e da democracia contemporânea, nunca se faz em condições ideais, não é? E nesse aspecto eu sou, se calhar, tão anti-perfeccionista como o professor João Carlos Espada. Não há condições ideais para o exercício da democracia e, portanto, o que nós devemos procurar é que esse exercício seja feito nas melhores condições possíveis, nomeadamente de acesso à informação, de circulação da informação. E é aí que se coloca a questão, digamos, muito pertinente que o Dr. Cláudio de Castro levantou, que é o modo como essa circulação de informação hoje em dia está a ser radicalmente alterada devido à revolução digital, às redes sociais e ao modo como, digamos, elas eliminaram os tradicionais intermediários, digamos, como eram os órgãos de comunicação social tradicionais. E esse facto leva realmente a que nós sabemos hoje em dia, todos somos professores, que os mais jovens, entre os mais jovens já ninguém lê jornais, as pessoas já obtêm a sua informação
por outras vias, nomeadamente através das redes, e essa informação é muitas vezes distorcida, daí as fake news, e é muitas vezes, digamos, particularmente sensível e alimentadora das teorias conspirativas, que são como, enfim, que o nosso comum inspirador meu de professor Espada, o professor Karl Popper dizia, são a pior teoria social que existe, as teorias conspirativas, porque estão erradas em todos os aspectos possíveis da teoria e da ciência social. Mas digamos, é isso que predomina hoje em dia, não é? No entanto, nós devemos ter em conta que mesmo antes das redes sociais, mesmo antes do atual entorno pouco favorável à deliberação racional e a uma informação mais fidedigna, mesmo antes disso também havia distorções, quer dizer, a propaganda não foi inventada agora, não é? A propaganda já foi inventada há muito tempo, quer dizer, foi à custa da propaganda e de técnicas muito peculiares de propaganda que os movimentos fascistas se impuseram, não é, nos anos 30, foi à custa digamos, de propaganda que muitas vezes foram feitas, digamos, as revoluções comunistas, etc. E, portanto, a propaganda não é nova, tem agora novos mecanismos e tem novas vertentes. E aquilo que nós devemos fazer é esforçar-nos o mais possível, não sei como, para tentar, digamos, contrariar esta tendência para a desinformação e para a conspiração, não é? E através das universidades, através das televisões, através do próprio exercício responsável dos cargos políticos, não é? Que procure realmente contrariar, e é muito importante que isso seja contrariado, precisamente para criar um entorno para dar mais valor ao próprio exercício democrático, para além dos outros aspectos que o Dr. Cláudio Castro referiu, que são, digamos, ao fim e ao cabo a ideia de complementar, como aliás, digamos, é possível em muitos ordenamentos constitucionais, complementar a democracia representativa com formas de democracia deliberativa e de democracia participativa, como aquela que fez alusão com o caso suíço, nomeadamente com um recurso, digamos, mais generalizado ao instituto do referendo. E, portanto, temos instrumentos para tentar contrariar essa eventual transformação das nossas democracias liberais e sociais em democracias de fachada, e temos que nos esforçar para digamos, nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor Cardoso Rosas. Permita-me dizer, Sr. Professor João Carlos Espada e Sr. Professor Cardoso Rosa, que há várias perguntas, seja para serem apresentadas oralmente, seja para serem apresentadas mediante a minha leitura aos senhores professores. Por isso, a minha sugestão era passar à seguinte, mas se o Sr. Professor João Carlos Espada pretende acrescentar algo a esta, permita-me pedir alguma brevidade para que os restantes participantes não sejam prejudicados. Farei o que o Sr. Professor me disser. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria só fazer um apontamento, basicamente é dizer que concordo inteiramente com a resposta do professor João Rosas e só queria acrescentar um ponto, talvez muito breve, que sob a Revolução Francesa foi feita a referência pelo Dr. Cláudio de Castro de que terminou na Napoleão, mas eu gostava de recordar que antes de Napoleão houve Robespierre e eu pessoalmente não me sinto confortável nem com o primeiro nem com o segundo, mas acho que falar de Napoleão sem falar da ditadura de Robespierre é um pouco, digamos, eu não subscrevo esse ponto de vista. Totalmente de acordo com o ponto do professor João Rosas de recordar que o papel da propaganda, a ameaça da propaganda, da agitação, a chamada agitprop, não é só de agora das redes sociais. Os movimentos fascistas e comunistas usaram e abusaram desses meios, mas também gostava de sublinhar, foi feita a referência pelo Dr. Cláudio de Castro, que as redes sociais são privadas. Bom, o que aqui se quer dizer? Deveriam ser estatizadas? É a minha pergunta. Há regimes em que são estatizadas, na China comunista, na Rússia
enfim, não sei bem como designar o sistema político russo, elas são totalmente controladas pelo Estado. Portanto, não creio que essa seja a melhor solução. E depois, para terminar, desculpe, concordo inteiramente com esta referência do professor João Cardoso Rosas, o modelo suíço, da democracia suíça, do ponto de vista do meu argumento, é um modelo totalmente constitucional, em que por meios constitucionais foi acordado dar mais destaque do que noutras democracias constitucionais à chamada democracia deliberativa e ao método do referendo. Mas isso foi feito no quadro constitucional e não no quadro de uma decisão por plenário. E com isto termino. Mas basicamente queria dizer que concordo com as referências do professor Cardoso Rosas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor João Carlos Espada. Sr. Dr. Cláudio de Castro, se me permite, avancemos para dar palavra aos outros, se não tiver objeção. E passaríamos a ouvir Henrique Neto, também convidado e orador na última mesa deste colóquio, que já irá intervir. Com câmara ou sem câmara, como pretender. Sr. Nuno Abílio, por favor, tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Eu tenho duas ou três questões a colocar aos oradores. A primeira tem a ver com as políticas económicas atuais. O neoliberalismo, até que ponto é que tem fragilizado as democracias e há uma expressão que o professor João Carlos Espada tem utilizado muito, tem contribuído para este processo de recessão democrática. A segunda questão tem a ver com a crise atual que nós verificamos nas democracias, quer nas democracias ocidentais, quer nas democracias menos avançadas, como as democracias africanas, as democracias da América Latina. Até que ponto é que estas crises podem ser importantes para o próprio processo de renovação democrática? Há um pensador espanhol, Daniel Innerarity, que fala muito sobre esta questão. Ele diz que a crise democrática, portanto, pode ser fundamental também para a própria renovação da democracia. E a última pergunta, eu gostaria que os oradores tocassem um ponto, falassem um bocadinho sobre, portanto, as democracias iliberais. Fala-se um bocadinho da Hungria, de Viktor Orbán, mas parece-me que atualmente há uma crise da democracia representativa. Eu gostaria que fizessem esta abordagem também em torno desta última questão. Muito obrigado pela oportunidade e abraço a todos os preletores. Sou estudante, falo a partir de Angola e é um prazer participar neste colóquio. Obrigado. Obrigado, Sr. Salomão Abílio. A minha sugestão é dar agora a palavra ao seu professor Cardoso Rosas pela regra da alternância. Há pouco suscitada, há pouco sugerida pelo seu professor João Carlos Espadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Salomão Abílio, pelas questões, todas elas muito pertinentes e que dariam, se calhar, cada uma delas para um colóquio. E realmente a questão das políticas económicas fragilizarem a democracia, eu estou totalmente de acordo. Digamos, as políticas, em primeiro lugar, quer dizer, há o fenómeno da globalização, mas depois as políticas económicas que nós costumamos chamar neoliberais, sobretudo desde os anos 80 do século passado, claramente fragilizaram a democracia, na medida em que acabaram por colocar, ao fim e ao cabo, maior peso, ou deram maior peso a dinâmicas económicas face às dinâmicas políticas da democracia e retiraram aos Estados instrumentos de política, nomeadamente política social, e portanto há aí muitas questões ou subquestões a considerar, ou haveria, mas não temos obviamente possibilidade de passar por aí. Quanto à crise das democracias, esta ou outras poder ser, digamos, algo também que serve para reavivá-las, sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto interessante, porque a democracia é, ao fim e ao cabo, um regime de crise.
Há constantemente crise. Mas crise vem do grego, significa dúvida. Quer dizer, portanto, a dúvida é bom, não é? A democracia tem algo, o professor Espada também referenciou isso, algo de cético, não é? Ou pelo menos ligeiramente cético. E esse tipo de dúvida é bom, permite também a renovação democrática, quer dizer, a ideia de que vivemos de absolutos e queremos que os outros pensem de acordo com os nossos absolutos, é realmente uma ideia antidemocrática. E a própria vivência em democracia ensina-nos, na prática, essa adaptação das diferentes perspectivas e a ter mais dúvidas, mas também a conseguir suplantá-las em geral, mas também em relação ao próprio regime e às suas instituições. E por fim, porque tem que ser aqui muito telegráfico, a questão das democracias iliberais, que eu acho absolutamente fundamental, não é? É verdade que há hoje uma tendência, sobretudo, digamos, dos regimes e dos movimentos populistas de direita, sobretudo, que são, hoje em dia, que são a verdadeira ameaça, embora o populismo tanto possa estar à direita como à esquerda. Digamos que hoje em dia, na Europa, na América, no mundo ocidental, a questão é do populismo de direita, não é o populismo de esquerda. E o populismo de direita, quer quando está no poder, quer quando não está, obviamente tem, digamos, como objetivo um ataque muito forte às elites, mas geralmente às elites políticas e culturais, nomeadamente à universidade, não é? Faz um ataque muito forte à universidade, à ciência, à própria ciência. Isso nota-se no ataque que é feito digamos, até em áreas onde nós pensaríamos que isso não poderia acontecer, como a ciência do clima, por exemplo. Então há claramente digamos, um ataque à ciência, à universidade, à cultura e às elites políticas, e que é usado como instrumento para enfraquecer precisamente o aspecto liberal da democracia, os direitos fundamentais, as liberdades básicas, os freios e contrapesos, a própria separação de poderes, não é? E essa é uma grande questão do nosso tempo, que mais uma vez temos de tentar contrariar por todos os meios, especialmente quando há governos de tendência populista e liberal no próprio seio da União Europeia, nomeadamente não é, como sabemos, na Hungria e na Polónia, e portanto, digamos, nós temos realmente que enfrentar esta ameaça com grande determinação, e é curioso, não é? É curioso estas, digamos, sobretudo entre as pessoas que são mais políticas, não é? Nós hoje vemos muito a esquerda política atacar as democracias iliberais, quando ainda há poucos anos a esquerda política ou a extrema esquerda política também, ao fim e ao cabo, defendia democracias iliberais, só que lhes dava o nome de democracias populares, não é? Porque são democracias iliberais de outro tipo. E por outro lado, nós vemos a direita, hoje em dia, a ser contaminada por este iliberalismo, não é? Se calhar há uma parte da direita que nunca foi muito liberal, mas o que é certo é que vemos hoje em dia, parte da direita que até ainda há pouco tempo acusava a esquerda de estar a defender regimes e políticas iliberais, e ela própria a aderir, digamos, ao discurso, digamos, feito pelos populistas e liberais que hoje em dia encontramos. São estas contradições que se calhar são normais da nossa vida, mas às quais devemos estar, ou para as quais devemos estar atentos. Muito obrigado, Sr. Professor Cardoso Rosa. Sr. Professor João Carlos Espada, pretende intervir? Obrigado, mais uma vez, para dizer que estou basicamente de acordo com o que disse o professor João Cardoso Rosa. Isto ameaça de tornar-se um pouco monótono, porque devia haver mais divergências entre nós, mas eu, apesar de tudo, depois no final, se ainda puder apresentar algumas divergências com o argumento inicial do professor Rosas, eu ainda gostava. Bom, mas não está esquecido. Concordo inteiramente, mas já agora só 2 apontamentos sobre o neoliberalismo, o papel que tem tido na recessão democrática. O que eu gostava de sublinhar, na linha do que disse também o professor Rosas, é
há opiniões diferentes sobre isso numa democracia liberal. E a questão fundamental, e naturalmente há muitas opiniões explicando ou argumentando que o neoliberalismo tem enfraquecido a democracia. Eu não tenho essa posição, mas também não sou um defensor irredutível do chamado neoliberalismo. Mas a questão principal que eu acho que é importante sublinhar aqui é que nós continuamos a poder exprimir as diferentes opiniões e avaliações sobre as políticas económicas. Essa é a questão fundamental. Para saber se as democracias estão a resistir ou não, o teste principal não é estarmos de acordo com uma política económica particular, é a possibilidade de estarmos em desacordo e de exprimirmos o desacordo com uma política que é dominante num determinado momento. Essa é a questão crucial e desse ponto de vista nós continuamos a ser livres para exprimir as nossas diferentes opiniões. Isto leva-me depois a uma questão mais longa, que é a diferença fundamental recordada por Ralph Dahrendorf, que foi meu orientador em Oxford, tem um livro muito interessante sobre a Revolução, a queda do Muro de Berlim, é um dos primeiros livros a seguir à queda do Muro de Berlim e à Revolução na Europa, e em que ele alerta para a distinção crucial, a que eu depois poderia voltar para defender a ideia criticada pelo professor João Rosas de democracia elitista e aristocrática, que eu gostaria de dar alguns argumentos a favor, mas enfim, não no sentido de ser anti-democracia social nem nada disso, mas enfim, mas o ponto do Dahrendorf é o seguinte: nós temos que, sobretudo, estava a falar para os países da Europa de Leste que não tinham uma experiência recente de democracia liberal e que podiam ser tentados por uma visão utopista da democracia, e ele sublinhou a distinção entre, por um lado, política constitucional e política normal. Esta distinção parece muito importante. A política constitucional diz respeito às regras gerais do jogo político, do jogo institucional, no âmbito das quais debaixo das quais as regras gerais, as leis gerais, debaixo das quais é permitido discutir, divergir, concorrer acerca de diferentes políticas que ele chama normais, e dava o exemplo da estatização do caminho de ferro. Para ser democrata não é preciso ser nem a favor da estatização, nem a favor da privatização do caminho de ferro. Ambas as posições são compatíveis com as regras gerais da democracia, e é no âmbito das regras gerais que há mudanças de políticas específicas económicas e sociais. Portanto, acho que é importante recordar isso e recordar que a questão crucial é a manutenção das regras gerais constitucionais que permitem a concorrência. Para terminar, eu concordo, eu aliás ia dizer que essa questão do populismo de direita e populismo de esquerda, para mim, são os dois muito parecidos. E como defensor da democracia liberal, que o professor João Rosas chamou elitista e... qual foi a outra coisa? E aristocrática, que eu em due course gostaria de defender com muito gosto. Em nome dessa tradição liberal clássica, o populismo de direita e o populismo de esquerda são praticamente indistinguíveis, mas no fundo o professor João Rosas disse também alguma coisa nesse sentido, quando recordou que alguma esquerda que hoje ataca o populismo de direita, chamado populismo de direita, até há pouco, se não ainda hoje, continua a criticar as democracias liberais, que chama de capitalistas, etc. Bom, mas portanto basicamente era isto, não queria levar mais tempo. Obrigado, Sr. Professor João Carlos Espada. Bem, enquanto o Sr. Henrique Neto e eu vamos falar ao telefone, eu peço ao Sr. Professor Menezes Cordeiro que intervenha. Muito obrigado. Eu tinha realmente pedido a palavra porque estava com o receio que ninguém na plateia falasse, e portanto é para manter aqui um ambiente de diálogo. Mas, uma vez que gentilmente o professor Charles Machante me dá a palavra, e uma vez tenho o privilégio de ter aqui dois sábios na minha frente, não resisto em travar aqui um pequeno diálogo com eles. Para já, muitos parabéns, ouvi-os com toda a atenção e naturalmente sempre aprendendo muito. Muito bem. Agora, Sr. Professor João Carlos Espada, fazendo a ligação com aquilo que nos disse sobre a Revolução Francesa, com um livro que me passou pelas mãos aqui há uns tempos, que era o livro negro da Revolução Francesa, eu suponho que estará traduzido em português, não é? E com aquilo que disse aqui o Dr. Cláudio de Castro sobre as fake news. Ora bem, eu estou a ouvir notícias falsas a circular, não será o pão nosso de cada dia. Por exemplo, toda a Revolução Francesa neste momento está deificada. Quando nós sabemos que a Revolução Francesa e as suas sequelas napoleónicas custaram 2 milhões de mortes à Europa, custaram uma destruição imensa por toda a Europa. Foi uma desgraça para o nosso país as invasões francesas, o que aqui fizeram de pilhagens, de toda a espécie de exações e por aí fora. Completamente inaceitável, quando a França podia ter evoluído por via reformista para uma democracia semelhante à inglesa. E, portanto, neste momento nós continuamos a ser vítimas de informações completamente falsas.
Para nem mais nós também na Faculdade de Direito de Lisboa, ainda há bem pouco tempo, aí 10 anos, 20, 30 anos talvez, colegas do mais civilizado, do mais culto que se possa imaginar, certamente muito mais sabedores do que eu, borravam de lágrimas nos olhos, não é, que o regime soviético é que era o ideal, que isso é que era a verdadeira democracia, e que nós capitalistas era tudo uma exploração desgraçada e era pior. Enfim, se o senhor professor quiser fazer um comentário quanto a estas fake news, depois gostaria de dizer também qualquer coisa ao senhor professor Cardoso Rosa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu concordo inteiramente e esse era um dos pontos que a questão da evolução reformista ou da evolução revolucionária era um dos pontos que eu gostaria que eu tencionava mencionar a propósito da intervenção do professor João Rosas também como digo, não creio que haja diferenças fundamentais, mas talvez eu não tenha, digamos, explicitado como gostaria que a grande questão. A minha defesa da chamada democracia que o meu amigo João Rosa chama elitista e aristocrática, que eu achei muito interessante essa expressão, e que não me choca, não fico chocado com esses títulos. A grande questão é a seguinte, tem a ver com a questão que o Sr. Professor Menezes Cordeiro acaba de levantar sobre porque é que na França teve que haver revoluções e contra-revoluções, porque é que no continente europeu teve que haver revoluções e contra-revoluções, mudanças de regime, e estavam sempre, enfim, na Guerra Civil de Espanha, por exemplo, entre fações rivais irredutíveis. Essa é uma questão fundamental, é uma pergunta fundamental do ponto de vista da história política e que eu acho que tem a ver precisamente com esta ideia, ou melhor, antes de dizer o que é que tem a ver, temos que contrastar com a tradição inglesa, como foi referido pelo professor Menezes Cordeiro, em que desde 1688 não houve revoluções e contra-revoluções. Houve grandes movimentos sociais que, aliás, levaram ao alargamento do sufrágio, levaram à introdução da dimensão social que o professor Rosas referiu. Mas tudo isso foi feito com grandes movimentações políticas, com alguma excitação, naturalmente, mas sem revolução, sem violência, sem haver dois setores irredutíveis frente a frente e a dizer que só se podia mudar o que estava mudando o regime. Ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Ora, porquê? Desculpa agora eu dizer esta botada, porque a ideia da democracia aristocrática e elitista não era considerado um tabu ou um inimigo a abater. A própria Revolução de 1688 fez para restaurar uma tradição constitucional aristocrática que vinha da Magna Carta de 1215 e a grande revolta, digamos assim, da Revolução de 1688, que aliás é feita por um bloco central de centro-esquerda e de centro-direita que se juntam para restaurar as normas constitucionais da Magna Carta de 1215. Portanto, desculpem, mas isto é um tema, enfim, naturalmente sabemos é muito, muito vasto, mas a questão que o professor Menezes Cordeiro coloca, para mim é totalmente pertinente, eu estou inteiramente de acordo. Não tivemos estes problemas no passado, não tivemos os problemas das fake news e da propaganda, claro que tivemos. E como é que os enfrentámos? Bom, houve quem os enfrentasse dizendo que o regime tinha que ser mudado e houve quem não dissesse que dentro do regime constitucional pluralista, aristocrático e elitista, segundo algumas opiniões, é possível debater, exprimir opiniões diferentes e gradualmente ir mudando e reformando, mas sem entrar em ideias irredutíveis de revoluções, contra-revoluções e mudanças de regime. Desculpem que já falei demais, mas achei muito interessante termos esta convergência sobre a questão da via reformista e do facto de os problemas de hoje, já tivemos problemas de gravidade semelhante no passado e aqueles que tentaram resolver esses problemas através da revolução e da mudança de regime não resolveram nada e produziram destruição e de vidas humanas também e da propriedade. Muito obrigado e desculpem ter-me alongado um pouco. Muito obrigado, Sr. Professor, foi um privilégio ter este diálogo. Agora com a benevolência aqui do nosso Dr. João Pedro Marchante. Professor Cardoso Rosas, eu vi com muita atenção as suas considerações sobre a democracia. Fica a pergunta, mas a democracia não terá em si próprio os germes da sua destruição? Vamos lá ver. Eu vou citar duas situações. A Constituição mais bonita, mais liberal, a primeira a tratar dos direitos fundamentais, não é? Enfim, uma maravilha do ponto de vista do direito constitucional,
não é? Foi a Constituição mais violada do mundo. Estou a falar da Constituição de Weimar, alemã de 1919, não é? Que depois abriu a porta ao regime nazi. Sendo que o regime nazi, para mim, é uma coisa particularmente incompreensível, porque a Alemanha, afinal de contas, é o país que mais aperfeiçoou a ciência do direito. Não é? Como é que foi possível semelhante barbárie? E quando nós hoje ouvimos, como toda a gente ouviu, um país como os Estados Unidos, com as tradições que tem, não é? E por aí fora, quando temos um presidente que teve ainda por cima 70 e tal milhões de votos para o americano a falar daquela maneira, nós perguntamos, mas o que é que se passa? Será que a espécie humana é irredutivelmente má e que nem mesmo as teorias tão giras do professor Cardoso Rosa consegue salvar? Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, essa é mesmo assim, não é? Aqui a democracia é sempre um regime frágil, não é? É um regime frágil. E é um regime, precisamente por ser frágil, tem que ser devidamente cuidado, não é? Um pouco como o jardineiro cuida das plantas. Aquilo que o Sr. Professor está a dizer, ao fim e ao cabo, é aquilo que, digamos, é um velho debate em relação ao qual tanto eu como o professor João Carlos Espada estamos muito familiarizados, que é a ideia que Karl Popper intitulava o paradoxo da democracia, não é? Realmente a democracia muitas vezes é destruída a partir de dentro, não é? Ela, devido à sua fragilidade, pode muitas vezes levar, digamos, à eleição daqueles que precisamente são os seus inimigos, não é? É o paradoxo da democracia. E realmente basta pensarmos na Alemanha, como referiu, a Alemanha dos anos 30, e podemos pensar nos partidos e políticos populistas de direita que têm ganho eleições recentemente e que, obviamente, uma vez chegados ao poder, embora para mim, digamos, eu não faço, há uma literatura que faz quase uma espécie de igualização entre o populismo atual e o fascismo. Eu não faço isso, acho que isso é uma perspectiva histórica errada, são realidades diferentes, e aquilo que nós podemos fazer, face a um regime aberto, como é o regime democrático, é tentar, tanto quanto possível, contrariar essa realidade e também, por isso é que eu quis também insistir aqui na questão da democracia social e também não deixar que se criem as condições sociais para as forças políticas e para os líderes políticos que procuram minar a democracia a partir de dentro, e que é sempre, obviamente, digamos, as ameaças à democracia a partir de dentro são sempre as mais perigosas, são mais perigosas do que as ameaças externas. Obrigado, Sr. Professor Menezes Cordeiro, obrigado, Sr. Professor João Carlos Espada, obrigado, Sr. Professor Cardoso Rosas. Sr. Professor Menezes Cordeiro, aqui a regra é ter direito à réplica. Muito obrigado. Aqui a réplica é agradecer ao professor Cardoso Rosas, naturalmente felicitá-lo novamente pela sua intervenção, dizer que foi um privilégio, espero que haja outras oportunidades para fazer aqui uma sólida tertúlia, para ver se eu consigo aprender alguma coisa sobre esses mistérios da democracia das ideias. Muito obrigado aos dois. Obrigado, professor. Vou agora transmitir comunicar a pergunta de Henrique Neto. Há problemas graves com Henrique Neto, vejamos se eles serão ultrapassados no intervalo entre esta segunda mesa e a terceira mesa. A pergunta é a seguinte, e é para o Sr. Professor João Carlos Espada. Já sabemos, sem prejuízo, Sr. Professor Cardoso Rosas, complementar a resposta. É acerca da democracia de fachada. O Henrique Neto diz-nos o seguinte: em Portugal, as pessoas não escolhem os seus representantes, não escolhem os deputados. Apenas votam em siglas partidárias e cabe aos, entre aspas, a expressão é desagradável, aos comitês, enfim, não é de Henrique Neto, enfim, cabe aos comitês centrais de cada partido, entre aspas, decidir quem é que vai a deputado. Pelo que Henrique Neto considera que a democracia portuguesa atual é uma democracia de fachada. E o Henrique Neto pede um comentário ao Sr. Professor João Carlos Espada. Muito obrigado pela pergunta, Dr. Henrique Neto. Tenho muito gosto, embora não esteja a rever aqui, mas conhecemos-nos há muitos anos e tenho maior apreço e admiração por ele.
gostava de dizer o seguinte: a pergunta para mim não podia ser mais pertinente, mais interessante, porque eu aproveito para recordar mais uma vez a intervenção da palestra, a conferência do professor Karl Popper em 87, no âmbito daquele ciclo de conferências, o Balanço do Século, promovido pelo então presidente Mário Soares, em que ele falou sobre os dois conceitos de democracia, na primeira parte da intervenção da conferência. A segunda parte foi precisamente sobre este tema do Dr. Henrique Neto, da questão do sistema eleitoral, em que ele veio criticar os sistemas eleitorais em lista, portanto, de partidários em lista, e defender o sistema eleitoral, enfim, sobretudo inglês, mas também existente em regra nos países de língua inglesa, que é o sistema dos círculos uninominais, em que o eleitor vota no deputado concreto e não na tal lista, como disse o Dr. Henrique Neto. Portanto, só para recordar que o professor Karl Popper estava de acordo com esta crítica ao sistema da eleição em lista e também ao sistema proporcional. Bom, agora, dito isto, eu não creio que o professor Karl Popper tenha dito que, por causa desse motivo, as democracias que tinham sistemas eleitorais não iguais aos britânicos passavam a ser democracias de fachada. E porquê é que ele não disse isso? Bom, por várias razões, mas há uma razão fundamental para, quer dizer, para escolher o melhor regime, o melhor sistema eleitoral, ou o melhor sistema eleitoral, sim, o primeiro requisito não é que ele corresponda àquilo que nós defendamos. O primeiro requisito é que ele possa ser percepcionado como legítimo pelos eleitores. E, portanto, a ideia de refazer completamente, digamos, por decreto de alguém, o sistema eleitoral, sem que isso corresponda a uma aspiração dos eleitores, não seria enfim, aconselhável. E, portanto, Karl Popper nunca disse que a democracia que não tivesse o sistema eleitoral inglês seria de fachada. Disse que é preferível, historicamente deu mais frutos e permitiu reformas sem revolução, foi um dos fatores que permitiu reformas sem revolução, o sistema britânico. Quem defende esse sistema nos países que têm sistemas de lista, Popper, o conselho que dava, com muito gosto, é então defendamos a reforma do sistema eleitoral, mas dizer que é uma democracia de fachada porque o sistema eleitoral não corresponde àquilo que nós preferimos, eu penso que Popper aí não estaria de acordo. Muito obrigado. Bem, só uma brevíssima observação, é muito breve a observação de Henrique Neto. Henrique Neto sublinha que a alternativa à votação em lista não se circunscreve à Inglaterra. Diga-se passagem, o professor João Carlos Espada também não disse que era só para a Inglaterra. Fala na Irlanda, Finlândia, parcialmente na Alemanha, Suécia. Era só esta, se me permite a palavra clara e um pouquinho rude, a chega por parte de Henrique Neto. Mas se tiver algum comentário a fazer, faça, Sr. Professor João Carlos. Não, com certeza, eu concordo inteiramente. Aliás, eu também disse que era inglês e noutros países, nomeadamente citei-os de língua inglesa, Austrália, Nova Zelândia, em alguns elementos eleitorais dos Estados Unidos também é assim, mas seguramente na Europa também há esse. O argumento de Popper era muito referenciado na conferência aqui à experiência inglesa, era só isso, mas não estava a dizer que era só a Inglaterra. Muito bem, mas portanto estou de acordo. Obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor Cardoso Rosas, tem algo a acrescentar ou não? Apenas muito brevemente, sim, quer dizer, eu acho que uma coisa é a escolha entre o sistema de representação proporcional e o sistema maioritário, a uma ou a duas voltas. Outra coisa é a possibilidade de realmente escolher os nomes, e isso, quer dizer, pode realmente acontece mais facilmente com o sistema, digamos, com o sistema maioritário do que com a representação proporcional, mas também é possível adaptar, digamos, o sistema de representação proporcional para que os eleitores possam realmente identificar bem quem escolhem. Mas, e portanto, a questão, eu também sou sensível à questão que Henrique Neto levantou, que é a questão da reforma do sistema eleitoral, que é uma questão que em Portugal já tem muitos anos e muitas tentativas e que tem sido sempre bloqueada pelos partidos políticos, não é? E principalmente pelos principais partidos, mas também pelos pequenos partidos têm tentado e têm conseguido bloquear a reforma do sistema eleitoral. Mas eu só queria acrescentar mais uma coisa, é que
eu acho que para além da reforma do sistema eleitoral, para aumentar esta transparência do funcionamento do processo democrático, é também muito importante nós olharmos para dentro dos partidos políticos, para, digamos, a questão da falta de transparência e de abertura dentro dos partidos políticos. Claro que é uma questão mais difícil de endereçar em termos de políticas públicas ou em termos legislativos, mas é também uma questão muito importante, digamos, a mudança ao nível partidário, para além da questão do sistema eleitoral. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor Cardoso Rosas. E como não há mais pedidos de intervenção, atrevo-me a fazer aqui duas perguntinhas muito rápidas. Para a pergunta para o senhor, dirigida ao Sr. Professor Cardoso Rosas, no seguimento do que disse sobre a democracia de Viktor Orbán na Hungria, por exemplo, apenas como exemplo de democracia popular, e não encara a pergunta com qualquer animosidade, por favor. A pergunta é a seguinte: não será a democracia do one man, one vote? Estou a falar especificamente da democracia do sufrágio universal. Não será a democracia do sufrágio universal incitamente uma democracia populista? Ou seja, não será a ideia de democracia do sufrágio universal uma ideia de regime populista? Esta é a pergunta para o Sr. Professor João Carlos Espada. Se me permite, também dirigida ao Sr. Professor João Carlos Espada. É certo que o Sr. Professor João Carlos Espada diz que a democracia deve ter limites para evitar ditaduras de maiorias. Esse tema foi proveitosamente discutido em 1976 na nossa Constituinte e em 1982. Em 1976, o que se veio propor na Constituinte foi o seguinte: está bem, temos aqui um regime democrático, mas também temos de consagrar o Estado de Direito. E o Estado de Direito, a que o Sr. Professor há pouco se referiu, quase, enfim, na ponta final da sua lição, o Estado de Direito funciona aqui como um travão ao Estado democrático. O que foi dito em 76 é muito interessante. Vem-se dizer o seguinte: esse é um travão muito estranho, porque vive da vagueza do conceito de direito. E, salvo eu, pela boca de Vital Moreira, vem-se dizer o seguinte: não pode haver um travão que seja tão axiologicamente vago, como seja a palavra direito, tão axiologicamente vago, que até pode acolher ideologias nazis. E veio lembrar que o regime, enfim, lembre-se aqui que o regime nazi foi ao ponto de invocar um direito natural da raça e do sangue, um direito, do solo e do sangue alemão, era também o direito natural à maneira de Hitler. Expressões axiologicamente vagas como direito tout court ou como direito natural são tão perigosas que até podem ser colonizadas por ideologias nazis, levando a cenários sinistros. Por isso, em resumo, se há limites... desculpe, já agora, para completar a história, em 1976, esta proposta de Estado de Direito como travão à democracia foi chumbada, foi recusada pela Assembleia Constituinte. Em 1982, o que foi aprovado foi uma fórmula muito diferente, que é a fórmula Estado de Direito Democrático, que está no artigo 2º. Por exemplo, em Portugal foi recusado o Estado de Direito pela vagueza axiológica de que é passível e foi consagrado o Estado de Direito Democrático. Ora, parece, se me permite, que estamos caídos na democracia com um travão que é o Estado de Direito Democrático, mas esse Estado de Direito Democrático é ele próprio, esse travão é ele próprio democraticamente feito. Ou seja, a democracia acaba por não ter travão algum, porque a regra da maioria fica sujeita àquela maioria que vai a cada momento, mas não seja em sede de revisão constitucional, dizer o que é o Estado de Direito democrático. Repito, Estado de Direito foi recusado pela nossa Constituinte. Em resumo, quem é que na lição do Sr. Professor João Carlos Espada define esse travão? Quem é que define o travão do Estado de Direito como travão à maioria? Obrigado antecipadamente.
Bom, Sr. Professor, muito obrigado. Isso é uma questão muito interessante, mas desculpe, o que eu estive a defender ao citar James Madison é precisamente o Estado de Direito Democrático. Eu não sei, não segui o debate constitucional em 76, mas também em 76 o debate constitucional, e o professor Vital Moreira, com o devido respeito, não é para mim uma referência de filosofia política particular que eu tenha estudado com particular interesse, com todo o respeito, e portanto não sei o que é que ele queria dizer com se for um travão ao Estado Democrático, pode abrir caminho ao nazismo. Eu confesso que não compreendo isso, não sei de que tradição política e filosófica é que se inscreve esse argumento. O que eu estive a defender ao citar James Madison por contradição, por contraste com Jean-Jacques Rousseau, foi precisamente a ideia de que se a democracia for entendida, como disse agora na pergunta dirigida ao professor João Rosas, simplesmente como sufrágio universal, necessariamente é populista. Se a democracia for apenas entendida como a vontade absoluta da maioria, ou no caso de Rousseau ainda pior, porque como é a vontade geral, não se sabe se é da maioria ou se é de um conjunto, uma vanguarda que interpreta a vontade do povo, como foi o caso de Robespierre e depois da Revolução Soviética, mas portanto, se a ideia for de que a democracia é o simples regime da maioria, da soberania popular, esse regime necessariamente está aberto a transformar-se no despotismo, em nome da maioria. E a única diferença entre esse despotismo e o despotismo de um ou de alguns, o despotismo do rei em nome do rei ou o despotismo em nome da aristocracia, é que este é em nome do povo, mas o despotismo é o mesmo. E porquê é que ambos os três regimes, isso é o argumento de Popper, é o argumento clássico, porque é que os três regimes, não interessa se o governo é de um, de alguns ou de todos, qualquer governo que seja ilimitado será despótico. E não importa saber se é de um, se é de alguns, se é de todos. O argumento em Rousseau é que um poder em nome de todos necessariamente seria não despótico e benevolente. Eu estou a dizer que não, e estou a citar a tradição da Constituição americana e a tradição inglesa, que é a tradição de todo o governo tem que ser limitado, e é limitado pela lei. E, portanto, há um conjunto de regras que não podem ser arbitrariamente alteradas. Pode-se agora, e que regras são essas? Na tradição, neste caso inaugurada pela Revolução Americana, não pela francesa, a primeira Constituição escrita é a americana, essas regras estão na Constituição. E uma maioria simples não pode desrespeitar as normas constitucionais. Coloca-se a questão seguinte, bom, mas então quer dizer que a Constituição não pode ser alterada? A Constituição pode ser alterada, mas precisamente por causa da ideia do Estado de Direito Democrático, para alterar a Constituição é preciso uma maioria qualificada, diferente da maioria simples que serve para governar. E, portanto, as regras, a pergunta, quem é que faz as regras? Bem, nós fazemos as regras, mas porque distinguimos entre as regras constitucionais e a política diária, colocamos nas mudanças constitucionais requisitos de uma maioria qualificada. Mas, portanto, a ideia, Estado de Direito Democrático é exatamente o que eu tentei defender, atribuindo a James Madison e à tradição. Obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Muito brevemente, sei que estamos a chegar ao fim do tempo. De certa forma, aquilo que o professor Espada acaba de dizer também me ajuda, pelo menos, a responder parcialmente à pergunta do professor Chartres Marchante, que era se o regime do sufrágio universal não é, ao fim e ao cabo, necessariamente populista, pergunta que eu, aliás, agradeço muito, e realmente a resposta é não, em parte por causa daquilo que o professor Espada acaba de dizer, ou seja, porque quando nós falamos de democracia, estamos a falar de um regime que tem o elemento democrático, que é o sufrágio universal, e tem o elemento liberal, que são os direitos individuais e a divisão de poderes, os checks and balances, e tem o elemento social, que são, digamos, os direitos sociais, a promoção das condições de vida das pessoas. E, portanto, o elemento, nós não podemos pensar na democracia como tendo apenas o elemento popular, mas também, por outro lado, não podemos pensar como não tendo o elemento popular, como sendo meramente elitista, quer dizer, porque a democracia, a palavra é o poder do povo, e, portanto, o elemento popular tem que estar sempre, embora tenha que ser combinado
de formas, e há múltiplas formas de combinar, com os outros dois elementos que eu aqui referi. E, portanto, eu quando falo de populismo, falo de uma forma, eu não gosto que se use a palavra populismo em sentido excessivamente abrangente. Eu falo de uma forma muito mais, digamos, restrita de populismo, como sendo aquelas teorias, movimentos, discursos que usam basicamente que atacam as elites em nome do povo, não é? Que atacam as elites em nome do povo, como eu disse no caso do populismo de direita, sobretudo as elites políticas e as elites culturais e científicas, não é? E que procuram, ao alcançar o poder, minar ou destruir os elementos liberais da democracia, não é? E é isso que acontece, por exemplo, digamos, na Hungria. Basta pensarmos na autêntica perseguição que o governo húngaro fez à Universidade, digamos, Central e Europeia, que foi inclusive obrigada praticamente a fechar e a mudar-se para Viena, não é? E, portanto, é uma autêntica perseguição à liberdade académica e à livre circulação de informação, que é um elemento fundamental da democracia. Obviamente, se nós só tivéssemos sufrágio universal e não temos a possibilidade de uma informação livre, de um livre debate de ideias, para mim não temos democracia neste sentido amplo que nós hoje em dia utilizamos. Obrigado, Sr. Professor. Em nome do Sr. Professor Menezes Cordeiro, fica encerrada esta mesa, agradecendo em especial ao Sr. Professor João Carlos Espada e ao Sr. Professor Cardoso Rodas as lições que nos deram. Obrigado a todos e aos participantes também. Iremos encerrar e daqui a pouquinho já voltaremos. Obrigado a todos. Muito obrigado. E saúde a todos também. Obrigado.